Boa tarde, pessoal. Boa noite. Vocês estão bem? Estão escapando aí da quarentena? Tudo em paz, monge. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que eu conheço essa voz. Ela está um pouco cansada. Está um pouco cansada? Certo. Então, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema que ainda é pouco conhecido, pela importância deveria ser mais popular esse tema, que é a chamada normose. Normose, a doença da normalidade. A gente já trabalhou esse tema aqui na Casa Templo 2 vezes. Boa tarde, Luana. A gente já trabalhou esse tema aqui 2 vezes na Casa Templo. E a última vez que a gente trabalhou foi o ano passado, no retiro, que a gente falou sobre o sentido da vida e a questão da felicidade. E eu queria começar falando igual às vezes o Buda falava. Às vezes o Buda dizia: não é porque eu digo que você tem que acreditar que está certo. Você pega aquilo que eu falei, analise. Se você vê que faz algum sentido, depois de ter analisado, você pode incorporar. Se não, jogue fora. O Buda, sempre que julgava necessário, ele trazia isso. E eu quero deixar claro isso aqui. Se você achar que alguma coisa que será dita aqui não serve, depois de você ter analisado, simplesmente não a possua, descarte. Esse tema, ele não é um tema novo. Na verdade, é um tema que desde os anos 80, nos anos 80, um filósofo francês e também psicólogo, um senhor chamado de Jean-Yves Leloup, e Pierre Vaillant. Pierre Vaillant também é francês, mas ele morou muitos anos aqui no Brasil. Pierre Vaillant é psicólogo, né? Também educador. Pierre Vaillant é um senhor que andou muito aqui na minha terra, na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Ele vinha participar do Encontro para a Nova Consciência, um encontro interreligioso, um dos mais importantes que nós tivemos eventos aqui na nossa cidade. Ainda temos, bastante descaracterizado, é verdade. E um brasileiro, um senhor chamado de Roberto Crema. Roberto Crema, ele é psicólogo, reitor da Unipaz. A Unipaz é uma universidade fundada por Pierre Vaillant, que é um dos criadores desse nome, também normose. Então, lá nos anos 80, esses três, Jean-Yves Leloup, Pierre Vaillant e Roberto Crema, mesmo sem se conhecerem, eles praticamente falavam a mesma coisa. Eles falavam de uma doença chamada de doença da normalidade. Olha que loucura. Eles, mesmo sem se conhecerem, eles estavam falando lá nos anos 80 ainda de uma doença de ser normal. Uma doença de ser normal.
E aí essa ideia de normose, essa ideia da normalidade matar, da normalidade ser uma doença, esse conceito ele começou a se expandir. Boa tarde, Gil. Esse conceito ele começou a se expandir e aí eles fizeram um simpósio aqui no Brasil e lançaram um livro sobre esse conceito chamado de normose, a doença da normalidade. O conceito de normose é o seguinte: são comportamentos, hábitos, dotados de consenso social, ou seja, que a maioria da população pratica, mas que são patogênicos, ou seja, tem uma dimensão destrutiva para si e para os outros. Lógico que não foram apenas os três que falaram desse conceito de normose, né? Um brasileiro, também professor de yoga, chamado professor Hermógenes, também trabalhava esse conceito. Mas só para você ter uma noção do quanto isso é verdadeiro e pesado ao mesmo tempo, porque isso é um tema pesado, nessa quarentena que nós estamos vivenciando, exatamente, Ana, tem tudo a ver com a nossa realidade atual. Perfeito. E nessa quarentena que nós estamos vivendo, que o mundo está passando, isso tem sido facilmente observado. Eu vou lhe contar um caso rápido aqui de um prefeito de uma cidade do estado do Rio de Janeiro, o prefeito da cidade de Duque de Caxias. Ele disse que quem iria curar as pessoas da Covid-19 era a igreja. Não estou desmerecendo a questão da fé no processo de cura. Não é isso. E esse prefeito, chamado Washington Reis, ele disse isso. E um pouco tempo depois ele foi acometido da doença da Covid-19. Inclusive, ele foi um dos primeiros prefeitos do Brasil a querer reabrir logo a cidade de Duque de Caxias, com dados que os jornalistas perguntaram, ele não soube responder. E ele foi detectado aí com a Covid-19 e foi ser tratado não na cidade dele, Duque de Caxias, mas foi ser tratado na cidade do Rio de Janeiro, em um dos melhores hospitais que a maior parte da população de sua cidade não teria dinheiro para se tratar. E a gente ainda vê, como a Ana estava falando ainda agora, a gente observa isso, que algumas pessoas, muitas pessoas, na verdade, que não precisam sair de suas casas, que têm uma vida financeira boa, querendo voltar para a sua vida normal. E é interessante, pessoal, que nós estamos com esse desejo. Eu estou com esse desejo. De quê? De voltar para a minha vida normal. A maioria da população mundial está com esse desejo, aspirando esta normalidade. E o que é pior, não é? Tem algumas pessoas que elas estão pensando apenas nos seus próprios negócios, mas estão fingindo se importar com os outros. Tem pessoas aí pensando apenas na economia, mas com o discurso de preservar empregos, que é uma preocupação justa, sem dúvida nenhuma. Então, o que acontece é que a normose, ela tem esse componente da gente naturalizar hábitos que são
mortais. E hoje nós vamos tentar fazer uma análise um pouquinho pegando a história, alguns temas também de geografia, da atualidade, misturar com o Dharma, com os ensinamentos do Buda. E a normose é justamente isso. As pessoas estão dentro de uma psicosfera, as pessoas estão dentro de uma bolha, envolvidos em pensamentos e emoções que são muito parecidas, compartilhando com essas ideias que podem matar. Então, o que é que acontece? É que, como é a maioria que pensa e sente as coisas basicamente do mesmo jeito, como a maioria pensa e sente do mesmo jeito, eles acham que tudo isso é normal. É normal. Ou seja, quebrar o isolamento é normal. Lógico que tem casos e casos. Nós sabemos que existem muitas pessoas com dificuldades financeiras que precisam trabalhar agora para comer daqui a pouco. Mas tem muita gente que acha que quebrar esse isolamento é normal. Tem gente que acha que fazer uma festa com um som altíssimo na quarentena é normal. Tem gente que acha que roubar é normal, todo mundo rouba, eu vou roubar um pouquinho também. Falar mal das pessoas também é normal. Fake news, normal. Fake news nada mais é do que um boato de antigamente, agora nos meios de comunicação mais rápidos. Mais rápido. Então, o que é que acontece? É que eles pensam que tudo que está acontecendo de negativo é do próprio mundo. Se as pessoas matam, se as pessoas roubam, se as pessoas se machucam, é normal porque isso é do próprio mundo. A normose tem esse componente da gente não se enxergar. As pessoas não se enxergam. Elas não conseguem se ver como construtores da realidade quem vive. Elas não conseguem entender como é que os pensamentos delas e as emoções delas constroem a vida individual e coletiva. Então, a normose nada mais é do que uma visão compartilhada da realidade, só que uma visão que é o quê? Que é doentia. Lógico que a gente não pode dizer que a normose veio agora com essa quarentena. Não. Ao longo da história, a normose aí, nós podemos dar vários exemplos. Um dia já foi normal duas pessoas se degladiarem até a morte, como no Coliseu em Roma. Inclusive, se alguém desejar falar, fazer alguma intervenção, sinta-se à vontade, pessoal. Em algum desses tópicos que a gente está abordando aqui, certo? Gil coloca que é uma doença psicossocial. Isso. Já foi normal, por exemplo, matar mulheres por serem consideradas bruxas na Idade Média, na época lá do feudalismo, na Europa. Eu achei interessante porque a nossa sociedade até hoje, a gente tem muito ainda a questão da escravidão. Já foi muito mais normal escravizar pessoas do que hoje. Hoje ainda temos trabalho escravo. Mas a semana passada, vai fazer uma semana, acredito que seja hoje. A semana passada, nas manifestações contra o racismo, na Inglaterra, os manifestantes eles derrubaram e jogaram a estátua, uma estátua de bronze, que foi erguida em 1895, de uma pessoa que comercializava escravos na Inglaterra. Um camarada chamado de Edward Colston. Eles pegaram a imagem desse sujeito, né, a estátua de bronze, e jogaram no rio.
há registros que a população da cidade de Bristol, onde aconteceu esse fato, eles reuniram 11 mil assinaturas para a retirada dessa imagem que fazia alusão ao passado escravista. E esse sujeito, Eduardo Colston, ele fazia parte de uma companhia de escravos, ou seja, era normal algumas pessoas, fazia parte de uma companhia de escravos que traficou, segundo algumas fontes, o site da BBC Brasil, por exemplo, que eu pesquisei, a companhia dele traficou 84 mil africanos para a América. Desses 84 mil, 19 mil morreram durante a travessia do Oceano Atlântico, né? Então, perceba que essa tal de normose, essa doença da normalidade, não é alguma coisa atual. Isso aí você tem ao longo da história da humanidade. O que é curioso é que esse camarada que era comerciante de escravos, ele também fez várias obras de caridade. Ele construiu igrejas, patrocinava as artes, abriu... Enfim, ele fazia obras de caridade também com esse dinheiro. Isso é o Sansara, pessoal. É lindo de ver. Então, o que é que eu quero que você perceba? É que quando a mudança vem dependendo apenas do Sansara, das condições externas, essa mudança da nossa mentalidade, da nossa cultura, é muito vagarosa. Então, também já foi normal a gente matar em nome de Deus, né? Ainda se mata em nome de Deus. Aliás, tem muita religião que incentiva essa normose. Por exemplo, com ideias de que nós temos que pagar karma. Olha, vocês aí, por favor, vocês se suportem, porque vocês têm débitos kármicos pesados e é preciso que vocês passem por isso. Como se não tivesse diálogo, inteligência, sabedoria. Tem, por exemplo, tradições que trabalham muito com a ideia de castigo. Aliás, essa pandemia é um castigo. Ou simplesmente aquela ideia que ainda tem de que a mulher é inferior ao homem. Pior ainda, tão ruim quanto, na verdade, ideia de que prosperidade é sinal de bênçãos. E quem não tem prosperidade é amaldiçoado? A espiritualidade amaldiçoa essas pessoas? Então, um dia também já foi normal, muito mais do que hoje, a gente desmatar para ganhar dinheiro. Não que hoje não seja, mas já existe essa consciência de que é preciso conservar, preservar a biodiversidade por infinitos motivos. Hoje a gente sabe que se a gente desmatar, o que é que vai acontecer? Isso altera o ciclo da água, porque a plantinha bonitinha, ela realiza um processo chamado evapotranspiração. As plantas perdem água. E essa água que as plantas perdem contribui para a formação das chuvas. Aliás, nós aqui no Brasil, nos últimos anos, no último ano e meio, nós estamos com recorde de queimados e desmatamento na Amazônia. A Amazônia brasileira, ela está numa categoria que a gente chama de rios voadores, ou seja, a floresta ela perde muita água e essa água que a floresta libera vai boa parte do Brasil. Uma parte das chuvas do sertão vem da floresta amazônica. Há uns 4 anos, o sudeste brasileiro estava numa seca terrível por conta de quê? O desmatamento da floresta amazônica. Então, a gente sabe hoje que se a gente não tiver uma relação harmoniosa com a natureza, respeitando a natureza, isso é ruim, inclusive, para nós mesmos. Mas a gente tem aquelas pessoas compactuando de que é normal.
nós devemos pensar... Verdade, Luana. Isso tem que deixar a sociedade profundamente triste e revoltada. A gente sabe, por exemplo, que se não tem a vegetação, sem vegetação o solo está solto. Então o solo começa a passar por um processo chamado de erosão. A gente sabe que estamos vivenciando as mudanças climáticas. Como disse o ministro, o Nordeste é um festival de inverno agora, né? Que coisa maravilhosa. Está até nevando em alguns estados aqui do Nordeste. A que ponto chegamos? Normose. Alguém coloca a questão de que existe o livre-arbítrio, né? Existe o livre-arbítrio. E que nós somos responsáveis pelas coisas. E que as coisas que acontecem não é por conta de castigo. Exatamente isso. Agora, a normose atual, que eu acho mais interessante para a gente realmente poder aprofundar, que é o nosso tema, vai chegar agora, é que a normose atual, sabe o que é? É pagar contas. Nossa, como é bonito de ver. Uma vez eu estava conversando com várias pessoas, e aí alguém disse, eu pouco me importo do que as pessoas falam de mim. Elas não pagam as minhas contas. Não é dos males o menor. Mas também... Eu também ouvi de pessoas próximas, familiares, assim, não venha com esse papo de espiritualidade, de meditação, porque isso não ajuda a pagar contas. Então parece que pagar contas, viver, trabalhar para pagar contas, tem sido o aspecto mais profundo da vida de muitas pessoas. E isso é muito triste. Isso é decepcionante para a gente que pratica, que trabalha com a espiritualidade. Porque isso é uma vida rasa. É uma vida superficial. Como é que pode eu ter uma existência preciosa, eu tenho a oportunidade de desenvolver várias qualidades, pelo menos paciência, sabedoria, lucidez, e eu vivo apenas trabalhando para pagar contas, e no final do mês o dinheiro durar pouquinho. Aí o que é que acontece? E aí chegou no tema. O que acontece é que nem sempre a gente sabe trabalhar com nossas emoções e com os nossos pensamentos. E o que é que nós costumamos fazer? A gente vai tentar abafar. Então, qualquer sensação de mal-estar que venha, queira me perturbar, eu abafo. Sei lá, eu ponho uma música, inclusive tem um vizinho meu aqui com uma música altíssima agora, uma boa música, na minha percepção. A gente bebe, a gente fuma, não tem nenhum problema da gente ouvir música, da gente beber, numa quantidade razoável. A gente faz uma festa incrível. Então, o que é que a gente percebe? É que nós, muitas vezes, vamos criando uma realidade individual e coletiva a partir das sensações. Aqui é a primeira contribuição de hoje, eu acredito. Então, muitas vezes, nós criamos a nossa realidade a partir de sensações. Coisa do tipo... se tal coisa me faz bem, eu faço. Então, a gente vai criando a realidade a partir de sensações, sensações que são condicionadas, que são passageiras, que são impermanentes. Então, a gente vai associando o nosso bem-estar com coisas que são impermanentes. E aí eu não sei se tem algum ser humano que já conseguiu, até consegue ficar bêbado 24 horas.
beber 24 horas, dançar 24 horas, não só 24 horas, a vida toda, ter um orgasmo de 24 horas. Aqueles que tentam esse tipo de coisa se esborracham. Então, o problema, como eu estava dizendo anteriormente, é que nós estamos desenvolvendo uma relação de normalidade com essas coisas que nos matam. Sabe aquela frase, é assim mesmo? Ah, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Criamos isso. Ao longo da história, criamos isso. Eu não sei quem foi que disse essa frase, que eu acho belíssima. A história é a brincadeira que os mortos fazem com os vivos. Ou seja, nós fazemos a história, mas nós não fazemos do jeito que a gente quer, porque tem a condição que os nossos ancestrais deixaram. Isso é um negócio tão louco. Faz muito tempo, eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes, eu cheguei lá na casa da minha mãe, e aí eu tenho uma avó, já falei dela aqui, ela tem 90 anos, e eu cheguei lá e tinha uma caixa de remédio, e escrito na caixa de remédio tinha o nome do remédio e para que ele servia. Aí tinha escrito desse jeito, para a alegria. Eu acredito que foi Xundô, coloca que às vezes é mais fácil permanecer na dor do que tentar mudar. Pesada essa. Então, pessoal, aí tinha escrito na caixinha do remédio o nome Alegria. Eu tive vontade de botar, não, coloca o nome Felicidade, que é melhor. Então, é uma coisa que é interessante. Lógico que às vezes a gente precisa de determinadas substâncias passadas pelo médico. Daqui a pouco vamos analisar isso com mais calma. Mas é danado, estão dando até remédio para a gente ficar feliz. Estão dando até remédio para a gente dormir. Eu me lembro que quando a gente estudou esse tema aqui, o pessoal disse até os nomes dos remédios. Eu não vou dizer não, porque senão pode ser que a gente depois queira procurar. Então, a cegueira é tão grande que a própria indústria farmacêutica, o que é que ela diz? Ela diz o seguinte: se você se sentir ansioso, deprimido ou triste, o motivo é um desequilíbrio no seu cérebro. Tome o nosso remédio e você vai voltar a ser feliz. Então, ao longo da história, o que é que a gente percebe, pessoal? A gente percebe que há um processo de desvalorização do nosso mundo interno. Há um processo de desvalorização das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das coisas que são mais íntimas. E é interessante porque muitas vezes as próprias religiões, todas elas querem entrar nas nossas emoções e conduzir as nossas vidas. Por isso que eu acho muito importante a serenidade. Não estou dizendo que ninguém pode cantar um mantra, um verso, sei lá o que for. Pode. Mas, assim, a gente tem que ter cuidado, porque isso é muito comum de acontecer. Vamos aqui, a gente começa a cantar, fazer uma entonação assim de um mantra, de um hino, seja lá o que for. Aí depois pode ser que venha umas coisas mais pesadas. Então, assim, ao longo da história tem um processo de desvalorização do nosso mundo interno, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Infelizmente, muitas vezes nós somos relapsos. Muitas vezes a gente confunde as coisas, a gente não sabe ao certo como é que as coisas funcionam.
E também muitas vezes a gente não quer estudar nós mesmos. O mestre Dogen, que é um dos fundadores da nossa ordem, ele falava que estudar o budismo é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. É estar iluminado por tudo o que existe. E nenhum traço de iluminação permanece. O que eu percebo é que parece às vezes está faltando a gente pegar as rédeas da nossa vida. A gente precisa entender que não tem condição da gente viver criando a nossa realidade apenas a partir das sensações. Ou seja, a sensação é boa, beleza. Porque às vezes é o gosto amargo do remédio que cura, que traz a solução. E quando a gente vai nessa onda, nesse fluxo puramente de uma vida externa, desvalorizando o nosso mundo interno, nossos pensamentos, nossas emoções, aquilo que é de mais profundo, a nossa natureza, quando a gente embarca nesse fluxo, a gente se afasta, a gente vai se distanciar da nossa natureza original. Nós vamos nos afastar daquilo que há de mais profundo em nós mesmos. E quando a gente se distancia, quando acontece esse distanciamento, muitas vezes há um desencanto. É como aconteceu, por exemplo, a depressão. A vida perde o sentido e a gente adoece. Olha que coisa. A gente coloca o sentido da nossa vida em coisas que vão acabar. E quando essas coisas acabam, o sentido da vida vai junto. E a gente adoece. Inclusive, o professor Pierre Weil, psicólogo, eu me lembro, eu estava na palestra que ele falava sobre normose. Tem no YouTube essa palestra. Lindíssima. Ele falava que a depressão é uma das doenças que vem devido a essa forma de viver. É uma doença da normose, a depressão. Então, é interessante porque aí o depressivo, ele vai ao médico. Vai ao médico. Aí o médico diz: eu vou te passar aqui alguns remédios. Daqui a uns 20 ou 30 dias, você vai poder voltar a ter a sua vida normal. E o médico continua. Você vai poder trabalhar normal, se relacionar normalmente com as pessoas. Com esse remédio, tudo vai voltar ao normal. Aí a pessoa adoece de novo. A pessoa adoece de novo porque se acha curada e muitas vezes volta a fazer as mesmas coisas de antes. Tanto é que muitos até dizem, cuidado porque senão a depressão pode voltar. Pessoal, o grande problema é que muitas vezes nós aspiramos esta normalidade. Essa normalidade que pode nos matar. É interessante porque uma das principais características da nossa sociedade hoje é o entretenimento. Essa é a sociedade mais habilidosa na história
em abafar a sensação de mal-estar. Shopping center, gosto. Parque de diversão, gosto. Cruzeiro, não sei se eu gosto. Eu estava vendo, logo quando começou a pandemia, várias pessoas que estavam realizando o seu sonho de ficar num cruzeiro embarcado em alto mar, tiveram que ficar mesmo, só que em quarentena. Demoraram dias, meses, para poder sair. E eu me lembro de uma reportagem que mostrava um casal de jovem, um casal de namorados, e eles falando assim o quanto foi decepcionante. Mas não era um sonho? Mas é porque nós queremos a perfeição. Sozen San coloca aqui, o sofrimento vem com a cara bonita. Era uma das discussões que a gente tinha algumas vezes aqui, né? Então, infelizmente, como disse Sozen, às vezes o sofrimento vem com a cara bonita mesmo. O sofrimento nunca vem com a cara do resultado final. Então, a gente foge das coisas que nos colocam diante de nós mesmos. Eu quero conhecer a superfície da Lua. Eu quero saber se tem a vida em outro planeta. Eu quero provar que existe ou que não existe. Mas não quero passar um dia em zazen. Não quero passar um dia num retiro. 2, uma semana, um mês. A vida inteira. Eu sei fazer uma conta de matemática para provar que existe ou que não existe o aquecimento global, porque tem as duas teorias, provadas, segundo eles, matematicamente, né, fisicamente. Mas um problemazinho emocional que tem me derruba. E quem foge de si mesmo, é difícil de praticar a espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela vai justamente o quê? Nos arremessar diante de nós mesmos. Então, a depressão é hora da pessoa morrer e renascer em vida. Não a morte física. É hora da pessoa renascer em vida. A depressão, ela pode simbolizar, ela pode trazer essa oportunidade de que é hora da gente ressignificar a nossa vida. O que foi que chegou ao fim? É hora de sentar e ver as possibilidades. E a chave para você começar a fazer isso é um trabalho seu, é você que tem que ver se você deseja ou não. A chave para você começar a ressignificar a sua vida, suas relações, é você montar uma nova base. Novas referências, novos valores, ou de repente nem novos, mas praticar os antigos que você não estava praticando realmente e que lhe beneficiavam. Mas é sério, se você não tiver essa nova base,
não haverá mudança significativa. Porque o padrão é o mesmo. O Dalai Lama ele gosta muito de dizer assim: para as coisas mudarem, é preciso que as suas causas mudem. As coisas não mudam se suas causas não mudarem. Então, cabe a você ressignificar a sua vida, se você achar que isso é necessário. Ou a área que você achar que isso é necessário. Ter uma nova base, ter novas causas. Um dos primeiros livros que eu li sobre o budismo foi um livro do Dalai Lama. Eu não me lembro mais nem como era o nome do livro. Era alguma coisa para o novo milênio, algo do tipo. E lá, logo no começo, teve uma frase que eu detestei. Sim, Luana, digo sim. Nesse livro, o Dalai Lama, ele disse, e eu detestei essa frase, que foi a seguinte. Ele falava que boa parte dos nossos sofrimentos mentais e emocionais é devido à nossa percepção. É a forma que a gente vê determinada situação que muitas vezes nos causa sofrimento. Apenas uma mudança pequena do olhar já aliviaria ou até iria extinguir o nosso sofrimento. Lógico, na época eu não estudava. Inclusive, eu me lembrei agora dessa frase. E é verdade, pessoal. Nem tudo, mas muitas coisas que a gente passa, o sofrimento, ou até mesmo a felicidade, é devido ao nosso posicionamento emocional e mental. É como a gente olha e se relaciona com a coisa. Então, assim, eu tenho certeza, hoje eu tenho certeza de que é preciso ver a vida com outra perspectiva. Porque a forma que eu vejo o mundo é o mundo que eu vivo. Exatamente. É você que eu sou. Alguém coloca aqui, você é o responsável pelo seu sofrimento e não os outros. O outro tem um componente, um peso muito pequenininho. Eu já disse isso aqui, eu queria até repetir, que é o seguinte. O problema não é como o outro me trata. Isso não é o problema principal. O problema é no que ele mexe quando me trata. Então, é preciso começar a ver a vida com uma outra base, uma outra perspectiva. Isso aqui que eu estou dizendo não significa que devemos ser otimistas. O otimismo bobo. Ah, vai dar tudo certo agora. Não vai dar tudo certo. É da natureza do samsara que tudo seja interrompido. Agora, como é que eu vivo sabendo que tudo vai ser interrompido, mais cedo ou mais tarde? Inclusive, tem uma propaganda dizendo: ei, vai dar tudo certo. Se eu não me engano, fala 2 ou 3 vezes. Vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Também não quer dizer que vai dar tudo errado. As coisas vão ser como as condições permitem que elas sejam. Então, ver a vida por outra perspectiva, não estou dizendo que é para a gente ser o otimista bobo, sabe? Vai dar tudo certo. Vamos colocar um óculos cor-de-rosa, aí ver tudo rosa. É preciso a gente entender como é que a realidade é construída, que foi um dos temas do Reteiro do ano passado. Como é que a gente constrói a realidade? Como é que a gente mantém a realidade que a gente vive, de maneira individual e coletiva?
Nós, inclusive, já falamos desse tema aqui, sobre mudança de vida. Tem até um vídeo no canal, se não me falhar a memória. Então, se você deseja fazer mudanças significativas, ou por menor que sejam na sua vida, essa mudança ela tem que vir a partir do seu dia a dia. A mudança verdadeira acontece a partir do dia a dia. Nós não precisamos passar por um evento magnífico, uma revolução para a gente fazer a nossa vida mudar. O mestre Dogen, a quem eu citei anteriormente, ele tem uma frase que é a seguinte, ele fala que a minha vida comum é a minha vida iluminada. Ela é cheia de luz. A iluminação é como eu vivo. Então, dizer que é a vida como é a vida iluminada, significa dizer que a realidade, essa vida que nós temos, elas nos oferece chance de ter momentos de iluminação. A mudança ela é realizada no dia a dia e ela é vivenciada no dia a dia. Nós não precisamos ter apenas um momento chave para mudar tudo. Então a gente percebe que existe uma sede, uma busca pela felicidade. Existe uma busca pela felicidade. E nessa busca pela felicidade, é interessante porque nessa busca louca, frenética pela felicidade, a gente se encontra, a gente aceita agitação, a gente até aceita o estresse, a gente aceita a depressão. A gente aceita, às vezes, até a tristeza. Às vezes, nessa loucura pela felicidade, a gente tem medo de que alguma coisa do nosso passado exploda. A gente tem até altas expectativas sobre o futuro. Então, assim, a gente aceita de tudo, muitas vezes para ser feliz, mas não aceita ou não entende os aspectos mais profundos de nós mesmos. A gente não entende, não aceita que nós temos a mesma natureza dos mestres. De que adianta eu ser budista se eu não puder realizar a mesma coisa que Buda realizou? Em vários livros sagrados se diz que você é a imagem e semelhança do Criador.
Não tem isso, por exemplo, na Bíblia? Então, essa visão que a gente está falando aqui, e eu repito, se você achar que alguma coisa deve ser desconsiderada, faça isso. Então, essa visão que a gente está apresentando aqui, ela, na verdade, é muito ameaçadora. Essa visão, ela nos imprensa, assim, contra a parede. Ela joga a responsabilidade para nós mesmos e, principalmente, ameaça o lugar de onde a gente vê tudo. De onde a gente vê e sente todas as coisas. E é interessante que quando a gente começa a sair da normose, quando a gente começa a sair dessa normose, a gente ameaça até o lugar do outro. Porque o outro agora, ele vai precisar de novas habilidades para poder se relacionar com você. Se você não é mais o mesmo, significa dizer que em muitos aspectos o outro precisa de novos conteúdos para poder se relacionar com você. Por isso que o Buda fala que eu, a grande terra e todos os seres juntos nos tornamos o caminho. Mas o eu aí que ele fala não é o euzinho, o ego não. É a natureza profunda dos seres iluminados. Então, a partir do momento que eu começo a mudar, por menor que seja a minha mudança, isso faz também com que o outro passe também por mudanças. Eu me lembro que um tempo atrás, faz um tempão já, estava conversando com uma pessoa e ela desabafando e dizia assim, que alguém chegou e disse: preferia quando você bebia. Como é que pode eu dizer a uma pessoa que eu prefiro quando essa pessoa bebia, quando a pessoa tinha hábitos negativos, por exemplo, do que agora que a pessoa está tendo hábitos mais saudáveis? Simples, porque a pessoa teve determinadas mudanças e o outro não sabia mais como acessar. Tem gente que até fala assim, quando você estava doente, você me dava menos trabalho. Quando você estava doente, eu podia até lhe ajudar. É exatamente, sozinho. É o Sansara chamando. Não é interessante? E é um negócio muito louco. Porque, às vezes, é até difícil de você manter um diálogo profundo com as pessoas.
Eu não gosto, quer dizer, eu gosto, mas de maneira muito reduzida, com poucas pessoas e com algumas específicas. Na verdade, aqui é um desabafo agora. Essa tal de normose é tão grande, essa doença é tão grande, que até o conceito de Deus tem sido prejudicial para muitas pessoas. A gente escuta coisas do tipo: ah, essa doença só pega quem não tem fé. Logo no começo dos casos aqui no Brasil, passou na Band uma senhora com esse discurso, né? Foi sendo entrevistada. Só morre no dia. Às vezes é. Às vezes pode ser que não. Não, quem tiver programado para morrer nessa onda aí todinha, vai mesmo. Nosso Senhor castiga. Então, infelizmente, até as tradições de sabedoria, todas elas, nós vamos jogando nas tradições aspectos dessa normose. Por isso que o processo do zazen, por isso que a meditação profunda, não é fazer 20 minutos não, profunda. A dedicação, entregar-se de corpo e mente à prática, ela é importante. Porque limpa os influxos mentais, emocionais, que é para fazer com que a gente enxergue a realidade como ela é. Então, assim, no Sansara, é natural que as pessoas, muitas vezes, nos enxerguem como sendo um recurso para atingir os seus objetivos. No Sansara, as pessoas não sabem que nós temos a natureza dos mestres, a natureza de Buda. Elas não enxergam isso. No Sansara, eu vou procurar felicidade em coisas que são externas, impermanentes e insatisfatórias. Desculpe, mas não vai encontrar. Você já pensou na quantidade de coisas que você já fez para ser feliz? Você já pensou na quantidade de coisas que já te prometeu felicidade e realmente não te trouxe? Plena felicidade, permanente felicidade. Os caminhos que a gente procura a felicidade, a plenitude, lá no finalzinho, lá na chegada, a gente encontra um bem-estar, uma realizaçãozinha. É pouco.
Se você tem a joia mais preciosa de todas, como é que você pode se contentar com as migalhas que nos oferecem e que nos manipulam? Você tem a mesma natureza dos seres iluminados e não se disciplina para acessar isso. Essa é a maior normose que nós podemos ter em nossa vida. É achar que nós não somos os seres iluminados. Somos. Precisamos acessar essa natureza. Qualquer coisa que lhe prometa fora disso é superficial. E não se precisa de religião nenhuma para atingir essa natureza. A religião surgiu porque eles acessaram essa coisa muito grande, muito importante, e deixaram esses ensinamentos. Porque essas coisas que muitas vezes a gente consegue, são justamente elas que colocam todo esse movimento, esse processo em movimento do samsara. A gente consegue uma coisa pensando que aquilo vai realmente nos satisfazer. Depois que a gente consegue, passa um tempo satisfeito, depois outra coisa, depois outra, e isso não tem fim. E o quanto que a gente sofre? Tem um monge chamado Ajahn Thanisaro, que era da tradição da tradição do budismo Theravada, que ele tem um texto que ele diz o seguinte, falando das nossas aspirações. O mundo reluz e promete tanto, mas nunca cumpre suas promessas. Cada um de nós já experimentou inúmeras vezes as suas tentações e nenhuma delas trouxe a real e permanente satisfação. A verdadeira satisfação, a plenitude da paz, sem faltar nada, a completa tranquilidade, desprovida de cobiça, não pode ser satisfeita no mundo, pelas coisas do mundo. O abençoado Buda falou que, e o que, bicos? E o que, monges? É a felicidade não mundana ainda maior. Olha só, felicidade não mundana ainda maior. O que é isso? Ele diz, o abençoado diz, é quando um bico, um monge, um praticante, que se libertou das impurezas, revisa a sua mente livre da cobiça, livre da raiva, livre da delusão. Então surge a felicidade. Isso é chamado de felicidade não mundana, ainda maior. E o abençoado continua. Alguém que tenha virtude, não é necessário o pensamento intencional que a libertação do arrependimento surja em mim. É uma lei da natureza, bicos, que naquele que tem virtude surge a libertação do arrependimento. Alguém que está livre do arrependimento, não é necessário o pensamento intencional que a satisfação surja em mim. É uma lei da natureza, bicos, que naquele que está livre do arrependimento surja a satisfação.
Os Budas, os seres iluminados, eles não têm essa sensação que falta a eles felicidade. Eles não aspiram à felicidade. A mensagem foi muito clara, foi muito direta, muito objetiva, que é: não há como ser feliz, não há como ter satisfação enquanto estivermos dominados. Verdade, Luana. Enquanto estivermos dominados por emoções negativas. Raiva, inveja, ciúme, remorsos, arrependimentos. É isso que estraga a vida da gente. É isso que azeda. Preste bem atenção, e eu faço isso. Preste atenção. Às vezes tá tudo maravilhoso, aí a nossa tendência começa a azedar as coisas. A gente azeda. Mas por que a gente azeda? Porque nós temos esses conteúdos, essas emoções negativas. Então, o que nós deveríamos fazer, sei que isso é difícil, e eu passo essa dificuldade todo dia, inclusive agora, quando meu celular estava tocando, a gente deveria procurar coisas que atravessasse o espaço e o tempo. A gente passa boa parte do nosso dia com coisas que nós não vamos levar. Então, a felicidade, a plenitude vem, surge, como disse o abençoado, como disse o Buda, quando nós não temos arrependimento. Quando nós temos virtudes, surgem. Então a gente deveria se engajar com corpo e mente em coisas que realmente nos libertassem. Como o próprio Buda diz, só um tolo atravessa um rio e leva com ele a embarcação. O que o Buda está dizendo é que o Dharma é apenas uma embarcação. Então, sendo bem objetivo e claro, infelizmente, muitas vezes nós buscamos a felicidade onde ela não está. E o que é pior, o que é mais grave, nós não queremos abandonar essa forma de viver. Essa é a grande questão da normose. Esse é o impasse. Nós desejamos a verdadeira felicidade, estamos destruindo o planeta Terra na busca de uma felicidade doentia que mata. Nós desejamos nos sentir bem, queremos felicidade, mas não queremos abandonar determinadas coisas. Isso que eu estou falando para abandonar não é o seu trabalho, não são os seus relacionamentos, não é isso não. São as emoções negativas. Algumas vezes, eu disse isso aqui uma vez, e eu prometo também que vai ser a última, algumas vezes, os sons que trazem felicidade são os mesmos que trazem o sofrimento. Então, se você deseja fazer alguma mudança, é preciso abdicar de algumas coisas. É preciso renunciar a algumas coisas. O renunciante, a pessoa que renuncia, quando é feito da maneira correta, a pessoa ela está lúcida. O renunciante não é um louco.
O renunciante está lúcido. Ele analisou e viu que está carregando coisas que não servem. E essas coisas que não servem devem ser deixadas de lado. A renúncia, ela tem que trazer a felicidade. A renúncia tem que trazer a libertação. E cuidado. É muito fácil querer renunciar a alguma coisa quando nós estamos em sofrimento. Eu quero ver renunciar quando você está bem. Eu me lembro que, um tempo atrás, eu trabalhava no Pernambuco, um estado aqui vizinho, né? E eu tinha coisas que eu adorava. Eu adoro viajar. Adoro dirigir. Adoro dar aulas. Eu tinha 3 coisas que eu gostava e ainda ganhava bem para isso. Eu deixei essas 3 coisas. Mas eu não deixei quando eu estava infeliz. Eu deixei quando eu estava bem. Mas pense no alívio. Eu me lembro exatamente quando eu peguei o carro, coloquei na BR e disse, essa etapa passou. A renúncia, ela tem que vir quando você está bem. E não quando você está afundado no sofrimento. Porque às vezes você vai, dependendo, você vai querer voltar aquelas coisas que você renunciou. Então, se você não fizer mudanças significativas, profundas, a sua vida vai mudar muito pouco. Vai ser mais do mesmo. As mudanças, elas vão vir devido às condições, a impermanência que vai trazendo isso. A gente vai ser arrastado pelas condições externas. Tem uma frase, uma reflexão que às vezes eu costumo fazer aqui, que é assim: imagine quando essas condições que nós estamos acabarem. E o ideal é que a gente possa morrer, no mínimo, na condição igual a que nós nascemos. De preferência melhor. Para a gente encerrar. Eu não sei se você teve essa impressão, mas parece que a quarentena trouxe verdade, Ana. Parece que a quarentena trouxe a percepção de que muitas coisas que a gente vive é uma grande ilusão. Estava conversando isso aqui em casa um dia desses. Só bastou um vírusinho poderoso, sabemos da gravidade dele, não sou negacionista, mas bastou um vírus para interromper quase tudo. Quase tudo. Em alguns países não teve carnaval. Aqui no Brasil mesmo, algumas pessoas que foram brincar o carnaval foram até preocupadas, outras não foram. Semana Santa, não vivenciamos ela do mesmo jeito. Você pode até ter ficado no mesmo contexto, com as mesmas pessoas, mas a conjuntura geral muito diferente. O Dia do Trabalhador, 1º de maio,
E como coloca Romeu Santos, alguns foram até para o último carnaval. Verdade, Romeu Santos. Dia das Mães. Ontem o Dia dos Namorados, dia 12 de junho de 2020. O São João, que vai ser aí nos próximos dias. Então, nós estamos vivenciando as datas de uma maneira muito diferente daquilo que era antes. E é curioso, porque eles agora estão misturando as datas, né? Teve um dia aqui na cidade que eu moro que era 2 dias ao mesmo tempo. Eram 2 datas e 2 dias da semana diferentes. Mas quem é que estava nesse dia imprensado? Nós, cidadãos. Sabe o que é que fica? O que fica mesmo são as nossas tendências. As datas vão mudando, os eventos vão acontecendo, mas o que fica são as nossas tendências. Nós precisamos conhecer e cuidar dessas nossas tendências. O Buda fala no Parinirvana Sutra. Quem desejar ler um sutra fácil, mais profundo, Parinirvana Sutra. O Buda fala um pouco sobre isso. Como é que as nossas tendências elas são capazes de nos derrubar, inclusive a sociedade como um todo. Então, pessoal, essas datas aí, todas elas passando, a quarentena passando, mas o que é que a gente observa? É que quem fica somos nós. Essa subjetividade é que fica. A realidade ela é muito subjetiva. Mas, infelizmente, nós não estamos sempre dispostos a cuidar dessa subjetividade. A gente nem sempre está disposto a entender essa nossa subjetividade, mas nós queremos se sentir bem, nós queremos ser pessoas realizadas, mas basta uma sériezinha para alguns dos nossos projetos mais profundos perderem a força. Tem uma holandesa que viveu no campo de concentração de Auschwitz, que ela escreveu o seguinte, para a gente encerrar. Quando temos uma vida interior, não importa de que lado da prisão estamos. Já morri 1000 vezes em 1000 campos de concentração. Já conheço tudo. Não há nenhuma informação nova para me perturbar. De um jeito ou de outro, já conheço tudo. E ainda assim, acho esta vida bela. Bela e rica de significado a cada instante. Isso é a cura da normose. A cura da normose é justamente quando você começa a perceber que existe uma joia preciosa que é a nossa mente. A nossa mente, hoje, como diz a neurociência,
O Buda chamava de luminosidade. O Buda falava que a nossa mente é luminosa. Luminosidade da mente significa dizer que a mente ela é capaz de aprender, de atribuir valores e de interpretar tudo o que existe. Agora, quem é que interpreta? Quem interpreta são as nossas estruturas internas. Essas estruturas internas que a gente tem, ou seja, nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa forma de sentir as coisas, tudo isso é fruto das nossas experiências, de como é que nós formos trabalhando as coisas que nos chegaram. Isso é fruto de fatos individuais e coletivos. Então, o primeiro passo para sair dessa normose, e temos que ter cuidado para não cair em uma outra, é justamente perceber essa luminosidade da mente. A mente ela tem essa qualidade de ser aberta, de ser criadora. Quando a gente entende que a nossa mente é luminosa, aberta, criadora, quando a gente entende e realiza, aí é o começo da cura. Porque a gente começa a observar que dependendo como eu posiciono minha mente, dependendo como eu posiciono minhas emoções, surge um mundo. Dependendo como eu posiciono minha mente e minhas emoções, surge um outro mundo. A gente começa a perceber que nem a minha mente e nem a realidade que eu vivo são fixas. E o praticante ele tem que perceber, tem que aprender a posicionar a mente e as emoções da maneira correta. Tendo cuidado para não cair naquela história dos óculos cor-de-rosa. Então, a luminosidade da mente é a razão pela qual uma pessoa que perdeu um ente querido é capaz de se recuperar. Mesmo com as mazelazinhas que ficam, mas ela consegue se recuperar. Fica alguma coisa ali. Dependendo de como trabalhar aquilo, passa. Então, a luminosidade da mente faz com que a gente seja capaz de ressignificar a nossa vida, ressignificar os nossos relacionamentos. A luminosidade da mente é a ferramenta que vai fazer com que a gente possa fazer as mudanças na nossa vida de maneira mais confiável. E a gente começa a perceber também que a realidade não é uma coisa sólida. Os momentos que a gente tem de sofrimento, que muitas vezes parece que são coisas muito enrijecidas, não tem, quando a gente está sentindo, parece que é o fim do mundo. Mas não tem essa solidez toda. Sabe o que é que dá solidez? O que dá solidez são os nossos pensamentos repetitivos, as nossas falas repetitivas, as nossas conversas, as nossas lamentações. Tudo isso acaba por cristalizar a nossa dor, o nosso sofrimento. E como dizem os mestres budistas, às vezes nós estamos caminhando como mendigos com uma joia preciosa escondida dentro de nós mesmos. E essa joia preciosa é sua mente, é o seu equilíbrio. Que possamos ter uma vida repleta
de emoções positivas, sem nos deixar cegar por elas. Que a sabedoria possa ser a nossa companheira. Que a gente possa usar os óculos da lucidez e não da falsa felicidade. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.